Muito bem? Lição número 4, a parte de sábado à tarde, vai falar sobre divulgando a missão divina. Como Deus quer que nós compartilhemos a missão divina, já que aceitamos o chamado, agora é hora de tomarmos a mensagem que Deus nos deu e compartilharmos essa mensagem. Por isso alguém escreveu o seguinte, o grande escritor Roberto Cleveland, ele escreveu o seguinte: quando o nosso coração está cheio da presença de Cristo, compartilhar a missão de Deus é tão inevitável quanto contagiante. Não dá para segurar assim a mensagem que a pessoa recebe. A luz vem para a vida da pessoa e não dá para a pessoa segurar aquela luz só para si. Tem que extravasar aquela luz. Por isso, o verso da semana está em São João 13, verso 34 e 36, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. De maneira que as pessoas possam ver a minha vida na vida de vocês. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, amar o próximo não é uma questão pessoal, é uma questão divina. Deus coloca esse amor em nossa vida, porque como seres humanos, nós nem sempre gostamos de todas as pessoas, mas temos que ter uma preocupação de amor pela salvação das pessoas. Um homem estudioso procurou um pastor e disse: pastor, eu tenho grande dificuldade em entender como eu posso cooperar na missão divina de salvar as pessoas e evitar que milhões sejam condenados à morte eterna. Pacientemente o pastor explicou à pessoa, mostrou-lhe que o plano da salvação estava baseado na salvação das pessoas. Mas o pastor disse: mas existe uma lei que as pessoas precisam respeitar. Se essa lei não for respeitada, as coisas não fluirão do jeito como Deus deseja. Perceba que Adão e Eva, eles quebraram uma lei e Deus colocou a solução, que seria Jesus Cristo morrendo na cruz. Agora, se as pessoas não aceitam essa solução, Deus não pode fazer nada. O homem olhou para o pastor e disse: pastor, eu daria a minha vida para mudar essa situação. Meu amigo, é justamente isso que Deus fez. Deus deu a vida do filho dele para modificar o estado de coisas. Deus não quer que ninguém se perca. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor não quer que o ímpio se perca. Quer que ele se arrependa? Quer que ele se salve? Ele diz: não tenho prazer na morte do pecador. Eu quero que antes ele se converta e se salve. Essa é a missão divina transmitida aos seres humanos. Por isso, compartilhar essa missão se torna algo que Deus colocou em nosso coração. Quando pensamos na missão divina de salvação e em nossa disposição para cooperarmos nesse projeto, nós nos lembramos de Abraão. Abraão, ele começou então a aceitar a missão divina de salvação. Aceitou a questão da sua eleição como o patriarca de uma nova nação, de onde nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Quando Abraão soube, por exemplo, que Sodoma e Gomorra seria destruída, ou seriam destruídas, aqueles 3 visitantes disseram para ele, Abraão disse ao Senhor Deus: Senhor, me perdoe, se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir a cidade? Deus disse: não, 50 não, 45, não, 40, 30, 35. E Abraão foi descendo o número de pessoas, até que Abraão chegou em 10. E Deus disse: se houver 10 pessoas na cidade, eu não destruirei. Que pena. Só haviam 4 pessoas, Ló, sua esposa e as 2 filhas. Com isso, Deus teve que tirar Ló de lá. Abraão pensava que pelo menos Ló tivesse dado um testemunho e que poderia ter influenciado outras pessoas a adorar o verdadeiro Deus, como Abraão fez. Abraão tinha mais de 1000 pessoas ao seu serviço, mas ele não parava de oferecer sacrifício. Onde Abraão ele acampava, ficava um altar. Então era fácil identificar onde Abraão havia estado pelo altar. As pessoas de sua casa adoravam a Deus porque Abraão se tornou uma luz, se tornou uma bênção. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 343, que os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por ele empregados para cumprir o seu propósito de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar na missão de salvação. A cada qual é concedido uma porção de luz, adaptada às necessidades do seu tempo e suficiente para habilitar e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Todos nós recebemos uma porção de luz de Deus, adaptada à situação, ou ao tempo e ao momento que nós estamos vivendo. Se você tem uma missão, tem que saber que Deus colocou uma luz, uma capacitação em você, para que você possa ser assim um transmissor dessa mensagem de esperança. Ruth Carter, por exemplo, é o nome da irmã do presidente Jimmy Carter. Ela é apaixonada pelo evangelismo e é conhecida pelo seu ardor missionário. Ela nunca descansou, enquanto ela não levou pessoas que ela colocava como necessitadas do poder de Deus na vida. Recentemente, Ruth foi alvo de intensa campanha publicitária, é que ela não se cala.
e sempre que tem oportunidade, ela anuncia a salvação gratuita que é oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Ruth visitou o editor de revista pornográfica, Larry Flint, falou de Jesus e do plano da salvação, e ele se converteu. E esse editor havia dito palavras duras contra Ruth Carter, mas ela foi lá, conversou com ele, mostrou Jesus, e o homem se converteu e fechou a editora de revista pornográfica. Ruth, ela conseguiu fazer-o compreender que o evangelho é para todos os que querem. Isso é um sentimento de missão que Deus coloca em nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Um pastor na cidade de Boston, ele procurou um grande presidente de uma empresa petrolífera e marcou uma hora com ele, foi lá conversar com ele. Conversou, falou de Jesus, falou da salvação, e aquele presidente daquela indústria de petróleo, querendo despachar o pastor de peça, disse: pastor, quanto eu tenho que pagar para ser membro da sua igreja? O pastor olhou e disse: quanto o senhor tem que pagar? O senhor tem que dar tudo. O senhor tem que dar todo o seu dinheiro, cada minuto do seu tempo. Se o senhor não der isso para Deus, se Deus não merece isso, não é um Deus que mereça nada. O senhor precisa dar tudo. O homem ficou impressionado. Foi na igreja, aceitou Jesus, se tornou uma bênção no evangelismo. É isso que Deus quer, que nós entendamos o sentido da missão de salvação. Foi o que Abraão demonstrou. Essa semana vamos falar sobre isso. Deus nos abençoe. Bênção no coração e bom término de sábado para todos e uma boa semana. Deus abençoe a todos. Amém.